Vamos lá agora, entrevista com o artista Gil Negromonte, falando aí da pintura do aquário. Gente, no dia 13 de junho acontece a entrega da nova pintura do aquário, que integra o projeto Museu Urbano do Fandango Caiçara. Participam da ação o Projeto Paranaguá Mais Cores, a ICRAB, produtora cultural. A iniciativa tem o apoio da Prefeitura de Paranaguá. Gil, boa tarde, seja bem-vindo ao Litoral Notícias. Só ligar o microfone, meu querido, aí, em cima aí. Aê, garotão, boa tarde. Boa tarde, João, boa tarde, José, boa tarde, Danilo, boa tarde a todos os nossos ouvintes aí da Rádio Litoral Sul. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? E sim, vamos aí. Já é de casa, querido. Ó, agora foi um projeto mais ambicioso, maior, também com mais, uma visibilidade maior, bem no centro da cidade, um aquário, que ali estava aquela pintura, né, deteriorada, não se dava um tanto valorização à pintura. Você chegou lá com toda a sua equipe do Andada, Paranaguá Mais Cores, enfim, uniu forças e fizeram um museu urbano, como eu digo, um museu a céu aberto urbano aí do Fandango Caiçara. O que é que te motivou a trazer o Fandango Caiçara para a pintura do aquário? Então, João, eu acho assim que, no geral, a pintura da ponta ela era mais complicada, assim, né? Acho que simbolicamente ela é mais difícil de fazer, né? Pela dinâmica da Ilha dos Valadares e tudo mais. Então foi algo bem complicado de fazer. O aquário já foi mais fácil. Eu até falava, né, que a ponta é guerrilha, guerra, e o aquário vai ser diversão, vai ser lazer. Porque é isso, né? No aquário, assim, choveu hoje, a gente vai amanhã, não tem problema. A ponta não, a ponta a gente tinha que entregar, tinha a data, tinha as estruturas, tava tudo pronto, então não poderia atrasar. Enfim, não atrasou, deu tudo certo, entregamos. Agora a gente tá com essa entrega do aquário. A pergunta, né, por que é tão importante fazer uma obra dessa? A gente pensa assim que o fandango, ela é uma nossa cultura popular que constrói esse território, né, que faz ele existir. Então, os nossos modos de vida, de comer, de falar, né, o barreado, a alimentação dos peixes, o lemar do chimir, esse dialeto que a gente tem. Então, tudo isso é fundado por esse povo caiçara, que constitui esse território. E o fandango é a expressão máxima, né, desse povo que constitui esse território. Só que o fandango ela é uma cultura popular, como toda cultura popular, ela é muito oral. Então, às vezes morre um mestre, morre alguém que detém o conhecimento e esse conhecimento vai embora junto com ele. Então, a gente entende que é muito importante criar, através da arte urbana, né, através dos murais, através das pinturas, criar monumentos públicos em prol do fandango. Ou seja, se a gente não tem estátua para um mestre Zeca, então agora a gente tem uma pintura de quase 12 metros de altura com o rosto dele, para que ele vivo se veja ali e entenda a importância dele para essa cidade, para essa comunidade, enfim, para esse território do modo geral. José, e chama atenção ali, tem o mestre Zeca da Rabeca, tem o Aurélio Domingues da Mandiquera, tem o pessoal do Pés de Ouro, mestre Eugênio, enfim, tem os ícones, as lendas do Fandango Caiçara sendo homenageadas ali, como o mestre da Rabeca, o Zeca da Rabeca em vida. Hoje, às vezes, as pessoas dão valor para as pessoas, essas lendas, quando as pessoas perdem as pessoas. E você foi ao contrário dessa tradição. Você foi e fez a homenagem em vida. Pois é, assim, a gente fala até fica com o coração quentinho, assim, de ver uma foto que eu vi do Zeca, assim, na frente do mural dele, assim, com a Rabeca tocando. É legal, assim, é bonito, né, poder ver que a pessoa em vida tá podendo se ver e entender a importância dela, né? Porque é isso, às vezes quando a gente tá no fluxo do fazer, assim, como artista, como produtor, como atuante e operário da arte, digamos assim, como o Zeca como eu sou e como tantos são, como o Aurélio e todos são, a gente no processo, na dinâmica do fazer, às vezes a gente acaba não entendendo a nossa importância ou o que a gente está fazendo, por que é relevante. Então, se colocar essa arte em espaço público, é isso, é deixar claro que, Zeca, você é muito importante para essa cidade, para essa comunidade, para todo esse lugar onde a gente vive, assim. Então, Gil, uma pergunta para você. Você sabe avaliar? Nós sabemos que lá na ponte teve quantos voluntários trabalhando, o pessoal todo trabalhando? Então, na ponte, a gente teve, na pintura, teve mais ou menos 150 voluntários, um pouco mais, e mais a limpeza do manguezal deu mais uns 50. Então, uma média de uns 200 ali, envolvendo a pintura da ponte, né? E aqui pro aquário teve quantas pessoas envolvidas? Então, é que o aquário já não foi essa lógica do voluntário, né? Porque assim, o aquário ele tinha uma dinâmica diferente, Danilo e José.
que era essa dinâmica dos andaimes, das escadas. Sim. Então tudo é alto. Então, por exemplo, não é qualquer um que está habilitado a subir com segurança na escada, subir no andaime, é perigoso. Exato. Tem que ter cinto, tem que ter todo um aparelho. Tem todo um EPI, né, para poder ser um protocolo de segurança. Tem toda uma aparelhagem de segurança, que imagina, tombar de 12 metros de altura, ferrou. Então no aquário a gente já fez essa pintura junto com a nossa equipe aí do Paranaguá Mais Cores, do Andada, que é o pessoal assim que é sensacional, todos os artistas locais que fizeram essa produção. Então é o que eu falo, a gente conseguiu produzir 2 obras gigantescas. Agora, depois disso, não há nada mais que qualquer um dessa equipe não consiga fazer. Então, qualquer mural grande, qualquer estrutura grande, a gente tá pronto. E estamos aí para poder pintar agora. Gil, deixa eu só fazer assim. Na primeira entrevista que você concedeu ao João, ainda lá na frente do aquário nos primeiros dias, você falou que a maior dificuldade que tinha, porque não é uma obra no chão, certo? É uma obra que em pé, no caso, muda a proporção. Como que foi esse mapeamento? Como que vocês fizeram esse planejamento? Porque você pintar no chão se torna um pouco mais fácil, você levanta um drone ali, você consegue mapear o local, mas quando a estrutura é assim, na vertical, como é que foi? A gente que é produtor e operário da arte, que eu falei, a gente tem que entender o modo como a gente dinamiza esse trabalho da melhor forma possível, né? No aquário, eu poderia achar algum modo de fazer a escala, né? Passar essa escala para lá. Mas eu ia ter que fazer marcação, depois ia ter que apagar a marcação, ia ter que voltar, ia dar muito trabalho. Aí a gente usou uma outra ferramenta para facilitar, que foi os retroprojetores. Então a gente só trabalhava de noite para poder espelhar o retroprojetor, ligava ele e fazia o traçado em cima. Então foi o jeito que a gente fez para poder fazer essa proporção. Mas assim, facilita muito, mas ainda assim é muito difícil, porque tem que subir o andaime, às vezes você não enxerga, às vezes tem que sair, tem que virar, daí teu braço vai até um lado, aí gira e vai pro outro. Mas foi através dos retroprojetores. Por isso que a gente trabalhava prioritariamente na madrugada, que era o momento em que a gente conseguia ligar, né? Certo. Veio até uma emoção aqui, depois eu conto pro Gil em particular. Tem um projeto que eu tenho aqui que eu vou mostrar pro Gil aí, se der certo. A gente vai fazer essa homenagem também a uma pessoa muito especial. Gil, o moletinho complementou muito bem com a pergunta na questão da pintura vertical no aquário. E um detalhe que você já falou, chamou muita atenção, vocês usaram o retroprojetor, pediram a compreensão da prefeitura para apagar as luzes durante a noite, né, nos postes, e vocês usaram retroprojetores. Tudo isso foi material alugado, o pessoal colaborou com esses retroprojetores, porque é caro um retroprojetor, né, Gil? Uhum. Como é que foi essa parte dos equipamentos? Legal essa pergunta, sabe, João, porque quando a gente produz uma obra desse tamanho, dessa dimensão, dessa imponência, a gente precisa de vários apoios, né, que envolvem uma produção dessa. Então, desde do apoio institucional da prefeitura, de desligar uma luz que a gente precisa para poder ligar o retroprojetor, que a gente agradece ali os serviços urbanos, o apoio ali do tablado agora pro baile, o apoio das barracas. O retroprojetor foi um apoio do Finker, né, o Fabrício, um Finker aí que é conhecido na cidade, né, produz muitos eventos, então o Finker que deu esse apoio pra gente com os retroprojetores pra gente poder fazer todo esse espelhamento da imagem e fazer essa cobertura. Uma coisa que é muito legal, que eu queria só, pra não deixar perder, que você comentou ali, aí eu acabei passando, é que assim, a gente tem um limite de condições ali do que a gente pode colocar no aquário, então muitos mestres acabaram ficando de fora. Mas a gente fala que não é que ficou de fora, ficou de dentro. Alguns ainda vão entrar, porque assim, antes não tinha nenhum. Agora a gente tem vários mestres lá. Então é isso, tem o mestre Zeca, tem o mestre Aurélio, tem o Poro, tem as filhas do Poro, as filhas do Aurélio, né? A Malu e a Luma, que são essa juventude feminina, né? Esse protagonismo feminino. Tem a dona Ditinha também, o mestre Valdemar, o mestre Eugênio, o mestre Romão, o mestre Nemésio. Claro que tem muitos mestres que ficaram de fora, né? O mestre Miguel Mamangava também a gente tentou colocar ali, não ficou muito parecido, porque às vezes o traço não pega, né, da pessoa. Mas assim, a ideia é que a gente continue produzindo outros mestres, né? Porque quando a gente fala de um museu, é um museu mesmo, que a gente consiga andar pela Ilha dos Valadares e ter vários monumentos públicos homenageando todos esses mestres, não só na Ilha dos Valadares, né? Mas em todo esse território onde o fandango se estabelece, né? Que vai ter em Guaraxaba, vai ter em Ilha Rasa, vai ter, enfim, uma infinidade no Abacateiro, enfim, por todo esse território de modo geral. Danilo? Gil, uma pergunta. Como é que vocês preparam esses desenhos e as escolhas que vocês fazem das cores, tudo, para pintar e fazer essa arte ao ar livre? Então, essa pergunta é bem legal, Danilo, porque assim, a escolha é meio que o processo artístico ali do fazer, né? Nesse caso do aquário, a gente teve que... O aquário foi uma pintura agora...
que a instituição do aquário conseguiu, através da Camila, né, que é responsável hoje, a Camila Veiga, ela conseguiu um apoio da Cataline pra gente refazer esse mural, essa pintura. Então, só que a gente não tinha muitas condições assim econômicas, né, de preencher de cor, de fazer ele colorido, então a gente escolheu um bicolor. Então eu escolhi esse bicolor de acordo com as condições. Então, a grande resposta para você seria isso. Acho que depende muito das condições que a gente tem pra gente escolher o que a gente pode. Se, por exemplo, se tivesse sobrado tinta da Andada o suficiente pra gente fazer um mural colorido, a gente faz. Claro que ele não ia dar porque é muito grande. Vai ser um mural pequenininho, então depende das condições que a gente tem. Mas normalmente é um processo de pesquisa, né? Um processo de curadoria, de saber quem é esse mestre, saber quem é a importância. Por isso que às vezes você tem que perguntar pra alguém que saiba, por exemplo, o Poro acompanhou o Poro de Jesus, né? Esse guardião da cultura caiçara aí, quem tem, uma pessoa tão querida, tão amada por todo mundo. O Poro acompanhou muitas vezes a nossa pintura ali. Daí teve um dia que ele tava lá e falou assim: o mestre Romão tá aqui, mas o Eugênio vai ter que estar, porque senão vai dar confusão, não sei o que. Eu falei, não, o Eugênio vai entrar lá. Então é isso, você tem que saber também, porque você tem que entender quais são as dinâmicas internas, as coisas que às vezes que eu não sei, assim, eu não sei a dinâmica interna do fandango, dessa vivência. Então vem alguém de fora, um pesquisador, alguém que tem essa informação para poder te ajudar. Vamos reforçar então, dia 13 de junho, sexta-feira, próxima sexta-feira, no local lá no Aquário de Paranaguá. Eu falo Aquário Marinho, mas não sei por que eu puxo Marinho depois do Aquário, né? Marinho, né? Mas vai. Na rua João Regis, no Centro Histórico. Programação a partir das 9 da manhã, limpeza do manguezal por terra. Em breve serão as inscrições abertas, não sei se já abriu. Então, as inscrições já estão abertas, Vão estar no link na bio do Paranaguá Mais Cores e do Guardiões do Mangue também. Me passa que a gente vai passar também nas redes sociais, então. Perfeito. Beleza? Às 15 horas, limpeza do manguezal por mar, sem participação do público, né, agora. E às 19 horas aí, fechando com baile de fandango, com participação dos grupos Mestre Zeca da Rabeca, Mandiquera, Pés de Ouro, Mestre Eugênio e Família Domingues. Então, é isso, né? Marca na agenda, dia 13 de junho agora, a gente vai ter essa entrega tão importante para nossa cidade, né? De modo geral, assim, para nossa cultura. A programação tá grande, tá legal, assim, a partir das 9 da manhã vai ter, 9h30 vai ter essa limpeza de manguezais com os Guardiões do Mangue. Às 5 vai ter a limpeza de manguezal por terra com a CIA Ambiental, que é os Portos do Paraná. Das 10 até as 15 também vai ter um trailer de educação ambiental, igual que teve lá no Andada, que é com o projeto Rebimar. E 7 horas esse grande encontro, esse grande baile de festejo do fandango. A gente vai colocar até umas bandeirinhas ali de festa junina, ver se rola uma pipoquinha, um quentão, então apareça. E eu perguntei na live, como o José Neto comentou lá, na frente do aquário, se você sabe dançar fandango. Eu sei dançar fandango, não sei bater fandango. Mas até lá vai ter que bater fandango, você vai lá. Vou ter que aprender ainda, vou pedir lá pro mestre Ellison Domingues lá. Por favor. Né? Já comprou sua tamanca? Ainda não, eu vou tentar ganhar uma. E aí uma coisa muito importante também falar, que o aquário também vai estar com toda uma programação especial pro fim de semana, vai ter desconto nos ingressos, acredito que vai ter sereia, então assim, vai ter toda uma programação especial, é um final de semana inteiro pra gente comemorar essa entrega, assim, de modo geral. Vou fazer uma pergunta, se fosse pra pintar o João Ricardo, onde seria? Pô, tem que ser lá no Palácio do Café ali, né? Mas uma pergunta que eu sempre faço quando eu vejo o Gil, qual que vai ser o próximo passo? Agora eu vou dar a resposta que eu dei daquela vez, agora é real. Agora eu vou dar uma descansada. Assim, 7 dias? Não, agora... Tá igual aquela fita de terror. Aquela vez eu falei que era uma semana, 7 dias? E deu uma semana, durou uma semana. Não durou uma semana. Não, agora eu vou me programar, porque assim, o Andada, eu ainda tenho que fazer mais 9 oficinas, então a minha ideia agora, a partir de julho, é eu entrar em contato com as escolas. Algumas já estão programadas, assim, tem bastante escola, né, pra gente ir fazer as oficinas agora. Sempre trabalhando essa questão, que foi o do Andada, né, questão ambiental, do caranguejo, do mangue, da preservação e da importância aqui de manter o nosso meio ambiente, a nossa Mata Atlântica preservada, assim, de modo geral. Então vai ser, ainda tenho isso pra fazer, mas agora a gente vai se programando para fazer alguns outros mutirões. Na verdade, eu ia entregar sexta com um mutirão ali no Mercado do Peixe. Eu cheguei até a anunciar que ia fazer um mutirão no Mercado do Peixe. Até legal esclarecer isso. Só que aí, poxa, eu puxei para sexta-feira. Aí teve um dia que eu fui lá olhar, né? Eu falei, não, vou dar uma olhada para ver se é possível fazer ou não. Daí eu cheguei lá, eu fiquei vendo a movimentação, a dinâmica interna. Eu falei, putz, não vai dar pra fazer mutirão sexta, que ia virar o caos, né? Porque daí vem criança, não sei o que, e aí é isopor, é portão. Daí eu falei, opa, não vai dar, daí eu recolhi. E aí a gente marca no outro dia pra fazer num domingo, num dia ali que não tenha funcionamento. Legal. Gil, muito obrigado por aceitar a entrevista da Eletrosto FM, você sempre bem-vindo aqui. Sempre que tiver contato, um abraço pra Bruna também, assessoria aí do projeto. Um grande abraço.
E obrigado mais uma vez. E reforço o convite. Obrigado a todos. É um prazer enorme vir aqui sempre poder falar com a nossa população. E é isso. Convidar todo mundo para essa entrega dia 13, sexta-feira. Vamos lá, se não for para limpar o manguezal, vai ter as inscrições, né? Então a partir das 9. Se não for para limpar, vamos pro baile às 7, que a ideia é isso. Faz tempo que não tem um grande baile de fandango, então agora vai ter na frente do aquário, gratuito, 0800 na faixa. Então é só chegar e comemorar junto com a gente. E bater a tamanca. Uma coisa legal pra te responder, que você perguntou se eu danço, né? Acho que eu não terminei essa resposta. Cara, eu acho que o fandango tem uma coisa que ele é muito democrático, né? Então, assim, cada um dança de um jeito. Você fica olhando o baile. Eu fui agora na festa do Divino lá em São Miguel, com o Mandiquera e tudo mais, que é do Mandiquera, né? Um dos responsáveis. E aí eu fiquei reparando isso, que cada um, você fica olhando os casais, cada um fica dançando num modo diferente. Então até nisso ele é democrático, né? Então você dança do jeito que você sabe dançar. O importante é bater o pé. É isso que eu ia falar, o importante é bater a tamanca. Você já vai bater a tamanca ou não vai? Olha, vou tentar bater a tamanca. Eu já tentei fazer isso lá nos bagrinhos, não deu certo, mas vamos aqui. Não, mas lá no mestre, se você não mestre, só, vai ter quantos Sexta, mestres Danilo lá? falou que vai bater lá. Quantos mestres vai ter lá? Tocando? É. Vai ter aí, acho que uns 4, 5. Ó, vai ter uns 5 mestres lá. Mais os dançarinos ali de fandango. Se você não aprender com uma legião de lendas do fandango ali, você não aprende mais. Verdade. Bater a tamanca. É bom, né? É bom que tá ao vivo, tá gravado, né, João? É. Se você não aprender, você não aprende mais, né, João? É verdade. Vai bater também a tamanca Né? sexta. Hã? Eu não entendi essa. Nada. Se não aprender ali, não aprende O mais. mestre vai pegar e dar na cabeça. Vai aprender tentar na ligar a marra. tamanca. Vamos fazer a abertura da matéria sexta-feira com o João batendo tamanho. Não, mas eu tô no esporte nesse horário. Que as tamancas não Ah, parem. Mas o baile vai até tarde, vai até vê, né? meia-noite, por É aí a então tá pessoa. tranquilo, tem tempo ainda. O Danilo vai fazer essa matéria. Não, mas eu bato tamanca, não tem problema, eu sei bater tamanca. Eu pego o tamanco assim na mão e faço É, assim. isso mesmo. Ainda bem que minha mãe não conhecia nessa época o fandango. Pra pegar a tamanquinha. Gil, é nesse clima leve, descontraído, que nós encerramos a entrevista com o Gil Negromonte, um artista local da cidade que merece muito respeito, reconhecimento e valorização de toda a nossa população de Paranaguá, Gil. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos.